Alterações climáticas recorrentes, desigualdade social, áreas de risco ocupadas de forma irregular. Esse coquetel é a principal causa de tragédias como essa que a gente está mostrando hoje. O Renato Biasi conversou com especialistas agora de manhã e tem mais detalhes agora ao vivo. Oi, Biasi, boa tarde. Oi, Alan, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, desde meados da década passada, pelo menos, órgãos de várias esferas de governo e ONGs, né, organismos não governamentais, vêm trabalhando aí no mapeamento e no monitoramento dessas áreas, especificamente do litoral norte, que foram devastadas aí no fim de semana. Uma dessas ONGs é o Instituto de Conservação Costeira, que a partir de 2015 começou a fazer levantamentos aí, porque ela gerencia, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião, uma área de proteção ambiental de 1 milhão de metros quadrados. E começou a monitorar o entorno, a pressão urbana no entorno dessa área. E notou que em um desses anos o aumento das ocupações irregulares avançou, ou seja, em apenas 12 meses isso aconteceu. Os técnicos da ONG notaram que a principal causa foram o desmatamento para construção e demarcação de lotes clandestinos e para construção de moradias totalmente irregulares, usando, por exemplo, ligações de água ilegais baseadas em ligações com rios, cursos d'água e cachoeiras. Especialistas com quem nós conversamos, eles disseram que passou da hora do poder público ter mais rigor aí na prevenção e na execução de obras já previstas em planos específicos dos municípios e que a falta de recursos muitas vezes não é um argumento válido para tirar essas obras do papel. Veja mais detalhes na reportagem. É uma tragédia anunciada. Há anos, ambientalistas denunciam as construções precárias que surgem em meio à Mata Atlântica e colocam em risco praias, fauna e flora do litoral norte. As ocupações irregulares vêm aumentando com a falta de políticas adequadas de contenção, de déficit habitacional e de deterioração da situação econômica. Apesar do governo estadual ter investido 1,720 bilhão de reais em ações para prevenir enchentes em 2022, valor recorde em mais de uma década, o governo registrou o 12º ano consecutivo em que a verba anual utilizada para esta área foi inferior ao valor aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que foi de 1,9 bilhão. É o que apontou o levantamento feito pela Globo News com base na execução orçamentária disponibilizada pela Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento. O resultado disso é que, segundo a Defesa Civil Estadual, várias regiões paulistas têm sido castigadas por fortes chuvas desde o início deste verão. Entre 1º de dezembro do ano passado e 31 de janeiro deste ano, 24 pessoas já haviam morrido e mais de 5.000 ficaram desalojadas no estado em razão de estragos provocados pelas chuvas. E agora os prejuízos atingiram o litoral norte. O governador Tarcísio de Freitas, que está na região, falou sobre as ocupações irregulares. Infelizmente, ao longo de um processo histórico, a gente está tendo a ocupação de áreas de risco, é um processo de ocupação desordenado. Isso aí é a principal componente do nosso déficit habitacional. Então, quando a gente analisa o déficit habitacional, a gente vai ver que grande parte desse déficit é relacionado a pessoas que ocupam área de risco, fruto da falta de planejamento urbano, da ocupação desordenada, da falta de política habitacional. Então, as pessoas que, em sua grande maioria, foram vítimas dessa grande tragédia, estavam morando nas suas casas, onde houve regularização fundiária. Então, mesmo morando em áreas de risco, muitas vezes as pessoas não sabem que estão em área de risco ou não têm outra alternativa também. Para o professor do Instituto de Agronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, as alterações climáticas exigem que muitas providências sejam tomadas pelo poder público. O fato de termos eventos extremos cada vez mais intensos requer que haja maior ação do poder público para evitar, né, ocupação de áreas inadequadas de forma geral, buscar levar a população dessas áreas irregulares para outras regiões, né, se possível, evitar a ocupação de encostas é uma medida necessária. Pelo menos a expansão, né, dessas ocupações em áreas de risco, ela tem que ser evitada. E melhorar a condição dessas áreas que já estão ocupadas. Isso é uma necessidade. E isso vai se tornar cada vez mais necessário no ritmo que nós estamos observando, né, os eventos de tempo, os eventos meteorológicos,
cada vez mais intensos. Tem sido uma tendência de algumas décadas, né? Uma tendência que já vem sendo observada há muito tempo. Vai ser cada vez mais necessário a tomada de medidas mais efetivas para evitar esses desastres. Este especialista em desastres naturais diz que os municípios conhecem as áreas de risco e os caminhos para conseguir recursos. Sabendo de tudo isso e conhecendo todas essas áreas de risco, então as áreas de risco no Brasil, para as principais cidades e municípios sujeitos a esse problema, tudo isso está previamente mapeado. A gente tem que construir, a gente tem que mudar esses cenários de desigualdade social, esses cenários de extrema vulnerabilidade, de má qualidade de vida. O problema é muito mais complexo. As pessoas, além de viver perigosamente, elas vivem mal, certo? Elas vivem situações precárias de uso e ocupação. Isso é inaceitável.